está vendo a pastora Vivian aqui hoje, porque ela foi trabalhar e hoje tem sessão na Câmara, então ela acaba ficando até um pouquinho mais tarde. Se chegar, vai chegar no final. Aí você pode matar a saudade dela, pode conversar com ela no fim do culto, ou melhor ainda, comprar uma pizza e chamar a gente lá, que aí eu vou junto. Amém? Brincadeira. Abra sua Bíblia comigo em Salmos, capítulo 62. Eu quero ler os versos 1 e os versos 2. Sabe, eu estava pensando a respeito do que falar hoje e a gente, para quem não sabe, esse ano a gente fez toda uma programação nas quintas-feiras, nos cursos de ensino, apresentar uma série de estudos. Mas aconteceu várias coisas e a série de estudos sobre o Natal que a gente tinha preparado para o mês de dezembro acabou não acontecendo. Mas eu acho um tema tão relevante, eu acho o Natal um tema tão relevante, a gente está chegando perto da época do Natal, a gente já passa nas lojas, já está tocando bate-sino feminino, uma coisa louca. As lojas já ficam abertas até as 10. Gente, o pessoal que trabalha nas lojas fica feliz quando chega essa época. E eu estava parando para pensar que o Natal, ele, para mim, ele está simbolizando esse ano uma época de constante correria. Principalmente porque eu estou engajado aí nos vestibulares, eu estou tirando a minha CNH, então é um turbilhão de coisas. E eu parei para pensar sobre o descanso, porque eu falo, meu Deus, parece que a minha vida anda uma luta atrás da outra, um desafio atrás do outro, parece que eu tenho que matar um leão por dia. E o descanso, onde que entra o descanso? Quando que vai ser o tempo em que eu vou poder descansar? E aí me subiu esse versículo ao coração, e ele diz o seguinte: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Fala sobre uma rocha que me salva. E Jesus, quando ele pergunta para os seus discípulos quem ele era, e Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: você disse bem. Essa é a revelação que vai ser a rocha fundamental da minha igreja. Qual que é a rocha? A revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Essa revelação é que me salva. Jesus Cristo, ser o Filho do Deus vivo, que veio encarnado como homem nessa terra, é a revelação que me salva. E é sobre essa rocha que o meu descanso está fundamentado. E uma verdade que eu posso te dizer de cara assim, é que as situações da sua vida nunca vão te proporcionar descanso. Às vezes a gente tem a sensação de que seguir a Cristo, de que decidir fazer a vontade de Deus, vai fazer com que nós tenhamos uma vida isenta de problemas. Pelo contrário, quando a gente analisa a vida dos discípulos que decidiram seguir Jesus, aqueles 12, por onde eles iam, tinha problema. A diferença era quem estava com eles no problema, que era Jesus. Não é o que você passa, porque como bem diz a Bíblia, o sol se põe sobre a cabeça de ímpios e de bons. Mas o que vai diferenciar é a presença de Jesus em nossas vidas. O Mestre estando conosco em toda a nossa trajetória. Isso é o que vai diferenciar. Todos nós aqui já ouvimos falar a respeito das verdades do Evangelho. E fé é uma firme convicção. Nós precisamos, de fato, ter essa firme convicção para poder entender que, independente das estações, se é tempo de sol, se é tempo de chuva, Ele vai estar conosco nos conduzindo. E Ele sabe de todas as coisas. Amém? Amém. Então, parar para pensar sobre o Natal é olhar um pouco para o passado. E eu vejo em Êxodo 20, Moisés falando lá com o pessoal de Israel, falando sobre o período em que eles estiveram no Egito e que Deus tinha tirado eles, libertado eles da escravidão. E ali era um momento em que Moisés estava pegando uma nova geração, que não tinha vivenciado aquelas coisas que aconteceram no Egito. Os pais deles haviam vivenciado, tiveram eles, e eles nasceram no deserto, e agora eles estavam se preparando para entrar na terra prometida. Consegue visualizar isso? O povo de Israel saiu do Egito, vagou 40 anos no deserto. Os filhos desses que vagaram 40 anos no deserto iriam entrar agora numa terra prometida. Mas Moisés sentiu a necessidade de chamar aquela nova geração e falar para eles: olha, no passado,
Deus fez isso, isso e isso por nós. E agora, quando nós entrarmos nessa terra prometida, uma terra que Deus nos prometeu, Ele continuará fazendo as mesmas coisas. Então, olhar para o passado e identificar o que Cristo fez no passado por nós, para trazer isso para uma realidade do presente, para você poder vislumbrar o seu futuro. Uma coisa é certa: Deus tem planos grandiosos para a sua vida. Ele tem algo maravilhoso aguardando você lá na frente. Mas lembre do que Ele já fez por você, para você entender o que você precisa fazer agora para alcançar o resultado desejado no futuro. Assim como o povo de Israel fez. Evite reclamações, porque o povo de Israel padeceu muito por causa das reclamações, por causa de não seguir as instruções. As coisas são muito mais fáceis quando a gente segue as instruções de quem sabe. Eu comentei que estou tirando a minha CNH e o meu instrutor, às vezes, ele me dá alguns toques. Olha, não arrasta esse pé no chão aí na hora que você estiver parando a moto, porque senão você vai tomar ponto na hora da prova. E eu posso escolher ouvir ele, ou eu posso escolher fazer do meu jeito, e aí na hora que chegar o exame prático, talvez eu não vá tão bem fazendo do meu jeito, porque ele sabe, ele é o instrutor. Então, há toda uma instrução que foi colocada para nós e que nós devemos seguir, pois só assim a gente vai conseguir ter uma vida mais tranquila. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 6, versículo 31. Vocês estão conseguindo me entender, gente? Amém. Amém. Marcos, capítulo 6, versículo 31, diz assim: havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar de deserto e descansem um pouco. Muitas coisas me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, tinha muita gente indo e vindo, ou seja, muita movimentação. E como eu, você pode olhar para a sua vida e ver muita coisa acontecendo, muita gente indo e vindo, muitas situações, muita coisa com que se preocupar. E Jesus faz uma chamada: ei, sai aí dessa situação que vocês estão vendo, que vocês não estão tendo tempo nem de comer, e vem comigo que eu vou levar vocês para um resort. Não é um resort que Jesus chamou eles para ir. Jesus chamou eles para ir para o deserto. Mas no deserto, o que Jesus vai levar eles no deserto para descansar? O intuito de Jesus era de fato fazer eles descansar, mas o local me chama muita atenção: um deserto. Mas o deserto não é um empecilho quando Jesus está te chamando. Não é o lugar, não é as pessoas, é o chamado, é uma voz de comando, é um Deus presente. Sabe que o anjo, quando ele chega para Maria e ele fala a respeito do Messias que ia vir no Natal, ele fala que o nome dele seria Emanuel, que significa Deus conosco. Um Deus presente. E é essa presença que faz com que, independente do lugar onde você esteja inserido, você consiga ter descanso. A minha casa é uma coisa de louco, Samuel. Você não está entendendo. Eu não tenho paz na minha casa. O meu local de escola, o meu local de trabalho é uma luta sem fim. Quem nunca viu aquele meme do Instagram, né? Não sei o que faço, a minha vida é uma luta sem fim. Às vezes eu me identifico com isso. Mas, independente do local onde você está, e às vezes as situações que se apresentam para você lá, o Deus conosco, Emanuel, está com você e te chama para descansar, mesmo em meio ao deserto. Oh, aleluia! E aí é necessário nós nos lembrarmos que nós temos um Deus que é bom. Você pode olhar para o irmãozinho que está do seu lado aí e dizer: ei, Deus é bom. Deus é bom.
Deus é bom. Essa é uma verdade que não muda nunca. As situações podem não ser boas, as pessoas podem não ter sido boas com você, mas o nosso Deus, Ele continua sendo bom. E os planos dele não se frustram nunca. Aquilo que Ele projetou para a sua vida, as habilidades, os sonhos, as capacidades que Ele colocou em você, não se perdem. Jamais. Às vezes, com essas situações tão difíceis que a vida nos apresenta, a gente sofre uma amnésia na nossa alma. Como assim? A gente simplesmente esquece de que Deus é bom. E a gente começa a murmurar. E a gente começa a reclamar. E a gente começa a não entender as coisas. Não olhar para as situações com os olhos da fé. Abra sua Bíblia comigo em Salmos, capítulo 103, versículo 1 em diante. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Versículo 2: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que rasga a sua vida da sepultura, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche os bens da sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. A águia é um animal que voa tão alto que quando chove, a águia voa por cima das nuvens, ou seja, ela voa por cima da tempestade. Aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças e voam como águia. Você foi projetado por Deus para ser uma águia, um animal, um pássaro, uma águia que voa por cima das adversidades. Eu declaro o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você entendendo essa verdade, bendizendo ao Senhor, louvando o nome dele a todo momento, você vai voar por cima das dificuldades que o inimigo tem colocado na sua vida. Acima do pecado, acima das situações difíceis. Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus não disse que seria fácil, mas Ele disse: tenha um ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Então não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para o pastor Paulo. Às vezes a gente olha assim para um homem assim, sabe, igual o pastor Paulo, assim, a gente fala: nossa, esse cara não deve passar por tentação e dificuldade, um homem tão assim centrado, uma coisa tão bonita de se ver, não é, pastor Paulo? Tem dificuldade ou não tem? Diz que para pastor é mais difícil. A dificuldade se apresenta para todo mundo, mas Jesus te chamou para voar por cima das adversidades, por cima da doença, por cima de qualquer coisa. A Bíblia vai nos perguntar: o que pode nos separar do amor de Deus? E no final vai concluir dizendo: nada. Nem a largura, nem a altura, nem a profundidade. O salmista vai tentar pensar em várias unidades de medida para tentar ver se algo pode nos separar de Deus, e nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. A única coisa que pode te impedir de vivenciar o amor de Deus na sua vida é você. Porque Deus é um cavaleiro. Ele não vai chegar enfiando o amor dele na sua cara. Ele vai oferecer, e cabe a nós a decisão de aceitar esse amor, ou de falar: não, deixa que do meu jeito é melhor. Mas vai por mim. Rejeitar o amor de Deus nunca é uma boa ideia. Eu já vivi algumas situações na minha vida em que eu decidi fazer as coisas do meu jeito, decidi me relacionar com pessoas que era decisão minha, me relacionar com essas pessoas, e eu me frustrei. Porque o nosso coração é enganoso. Ele nos apresenta várias oportunidades que no fim não são oportunidades. São caminhos que vão nos levar para a destruição. Mas o caminho que Deus nos apresenta é um caminho que é um estreito, é difícil, mas o final
é recompensador. O nosso foco não tem que estar na caminhada difícil, mas no final, no nosso objetivo. Esse não é o ano de acertar o alvo. Nós não temos declarado aqui que esse é o ano de acertar o alvo. Então o foco tem que estar no alvo. Se você for olhando muito para os lados, você se esquece que tem algo muito melhor lá na frente te esperando. Abre lá sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, verso 6. Não deixe que o seu coração se esqueça de quem Deus é e do que Ele pode fazer por você. Não deixe a bondade de Deus cair em esquecimento. Pelo contrário, viva as misericórdias dele que se renovam a cada manhã. Nosso Deus é rico em misericórdia. Enquanto há tempo, deu para entender? Enquanto Jesus não voltou, enquanto você ainda tem tempo, você tem tempo. Então utilize esse tempo que você tem. Amém. Para viver de uma maneira extraordinária. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, não é só um entendimento, mas é um entendimento e passar isso para frente, e enquanto você estiver fazendo as coisas, você se lembrar dessa bondade, dessa fidelidade que me acompanha dia após dia. O salmista não disse no Salmo 23, certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Então, enquanto você estiver andando, por onde você for, o que você estiver fazendo, Deus está interessado em tudo a respeito da sua vida. Eu descobri isso da maneira mais extraordinária possível. Eu descobri que Deus se interessa pelos meus estudos. Eu descobri que Deus se interessa em eu tirar a minha CNH. Eu descobri que para Deus, aquilo que é dos filhos dele, é tudo relevante. Não ache que a sua necessidade é pequena demais para você apresentar ela a Deus. Porque Ele é um bom Pai que está interessado em suprir todas as suas necessidades. O que você precisa é apresentá-las a Ele e, apresentando, ter a certeza de que Ele vai responder a sua oração. Então não se esqueça, por onde quer que você vá, por onde quer que você ande, lembre-se da bondade de Deus. E aí chega num versículo muito interessante, Isaías capítulo 9, versículo 6 em diante, eu vou ler direto para a gente poupar tempo. Diz assim: porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa é uma verdade tão poderosa. Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai eterno, Ele é Príncipe da Paz. Qual é a sua necessidade? Às vezes você olha para mim e fala: eu estou sozinho, eu não tenho ninguém com quem contar. Então primeiro eu gostaria de dizer: conte comigo. Certamente que daquilo que Deus tem colocado para mim, eu posso explanar alguma coisa para você. Em segundo lugar, dizer que você nunca estará sozinho, porque Deus está com você. Se o que você precisa é de um bom conselho, e você não tem ninguém perto que possa te dar um bom conselho, Ele é conselheiro. Pergunte a opinião de Deus. Se o que você precisa é de força para aguentar essa rotina tão maluca que o mundo nos apresenta, então Ele é o dono de toda a força. Se o que você precisa, assim como eu, é de paz nos seus dias, Ele é o príncipe da paz. Amém.
Qual é a sua necessidade? Eu quero que você pare agora e pense, qual é a minha necessidade? O que eu preciso para descansar? Para falar, nossa, agora eu me sinto satisfeito. Pense nisso e agora se lembre de que você tem um Deus que é capaz de resolver. Aleluia. Que é capaz de suprir essa Amém. necessidade. Glória a Deus. Mateus 1:21 vai dizer, ela dará à luz a um filho, e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Ele não está longe, mas ele está perto. Ele não é Deus de longe, ele é Deus de perto. Ele é Deus de relacionamento íntimo. Ele é Deus de entender a sua necessidade. Ninguém conhece você melhor do que o seu Criador. Então, uma coisa interessante, eu estava lembrando de uma história de um cara que ele estava dentro de uma casa e começou uma enchente. E a enchente cobriu a casa, ele foi para cima do telhado e ali naquele momento ele gritou: Deus me ajuda. Aí chegou um cara numa canoa, remando, falou para ele: pula no barco, cara, vamos sair daqui. Aí ele falou: não, eu já pedi ajuda para Deus, Deus vai me salvar. Aí depois veio um navio grande e o capitão do navio falou: pula para dentro, rapaz, vamos embora desse lugar. Ele falou: não, Deus vai me salvar, não preciso do seu barco. Resumo: a enchente subiu, o cara morreu, ele chegou no céu e ele falou para Deus: Deus, eu pedi a sua ajuda, por que você não me salvou? E aí Deus olhou para ele e falou: eu enviei uma canoa, eu enviei um navio, você não entrou em nenhum dos dois? O que você está reclamando? Ou seja, não negue a ajuda. Não fala: muito obrigado, eu consigo sozinho. Não negue a ajuda de Deus. E muitas vezes a ajuda de Deus vai vir através de outras pessoas. Então não deixe de prestar atenção nas oportunidades que Deus está te dando, das pessoas que Deus tem colocado perto de você para somar, para agregar. Amém. Não aquelas que vêm para tirar você do foco. Essas você tem que mandar embora mesmo. Mas aquelas que vêm para te ajudar, aquelas que vêm com uma boa intenção, essas você deve trazer para perto. Amém. E receber a ajuda que Deus quer te dar. Eu sou uma pessoa extremamente competitiva e muito individualista. Deus tem trabalhado isso comigo, eu trabalho em equipe. Mas eu gosto de resolver tudo sozinho. Eu é tipo Batman, né? Eu sou cavaleiro solitário. Mas enfim. E uma pessoa assim, ela tem a grande dificuldade de receber a ajuda de outras pessoas. Porque ela quer resolver tudo na força do seu próprio braço. Eu consigo, não pode deixar, eu carrego sozinho. Mas isso é prejudicial, porque você fica sobrecarregado. E muitas vezes cansado. Então, não seja assim. Não sejamos nós assim. Mas que nós possamos receber o auxílio de bom grado. Para visar algo melhor. Sozinho, a gente vai mais rápido. Mas juntos, nós vamos mais longe. Por isso que Deus não chamou uma pessoa para fazer parte do corpo dele. Pelo contrário, chamou várias pessoas. Criou uma igreja. Criou essa congregação. Eu, você, todos nós vivemos juntos em comunidade, um ajudar o outro. Mateus capítulo 5, versículo 1. Jesus vai falar uma coisa muito interessante aqui. E eu quero que você observe isso comigo. Mateus 5:1 vai dizer: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus. Que interessante. Como uma pessoa pode ser bem-aventurada em ter falta de alguma coisa? Porque Jesus só pode entrar e suprir a sua necessidade se a necessidade existir. Então, se você olhou para a sua vida e identificou uma necessidade, parabéns, você cumpriu o primeiro passo. Porque se você tem uma necessidade, é porque você tem uma necessidade que Jesus pode suprir. Ou seja, se eu preciso de salvação, Ele é aquele que pode me salvar. Se eu preciso de paz, Ele é aquele que pode trazer paz para os meus dias. Amém. Jesus é a resposta a respeito de todas as coisas. E não é diferente para com as situações que se apresentam na nossa vida. Quando nós nos sentimos inseguros, quando nós não sabemos exatamente o que fazer, Ele é a resposta. Aleluia. Quando nós temos certeza do que estamos fazendo, Ele também é a resposta. Se você tem certeza aí, é tão certo assim. Ele é aquele capaz de suprir as lacunas do nosso ser, com o amor dele. Então não se sinta mal em precisar dele. Não olhe para você como inferior, porque você precisa de algo. Pelo contrário, só precisa. Quem busca Ele e encontra nele a solução dos seus problemas. Jesus vai dizer em João 15 que Ele é a videira verdadeira e que só produz frutos quem está nele. Amém. Jesus não procura pessoas perfeitas. Jesus procura pessoas com o coração disponível. Amém. Para ser enxertada nele. E a partir daí, você vai produzir o fruto perfeito que é o amor. Amém, amém. E isso é um estilo de vida. O amor é um estilo de vida. A vida de Deus sendo expressada através de você. Isso é a perfeição. O Djalma gosta desse texto que eu sei. Ele pode falar até muito melhor de João 15 para vocês. Mas o princípio básico é esse. Nós, sem Ele, não somos nada. Quando somos enxertados nele, aí nós passamos a ter uma vida diferente. Muitas pessoas, elas perguntam para mim, por que eu consigo viver ou fazer alguma coisa, ou como você tem tal habilidade, ou como que Deus age na sua vida dessa maneira? Não há nada, não tem segredo especial, não foi o meu berço que jogaram alguma coisa lá. Não, é só um coração de uma criança que um dia olhou para Deus e disse: Deus, faz de mim o que você quiser. E Ele fez o que Ele quis. Eu só sou um canal daquilo que Deus quer trazer para a sua vida. E eu desejo que você também seja um canal, por onde quer que você passe. Amém. Levando as pessoas à essência de Deus. Porque eu de mim mesmo, como diz o apóstolo Paulo, não tenho nada a acrescentar. Mas as coisas que Ele fez por mim, das coisas que Ele tem feito por nós, nesse lugar, queridos, essa igreja não era nem mais para estar aberta. O inimigo lutou tanto para nos desanimar. Verdade. Tantas pessoas vieram, foram embora de novo. Pessoas que nós tínhamos um maior apreço, que faziam parte de tudo. Mas Deus não nos desamparou em momento nenhum. Amém. Deus não nos deixou sozinhos em momento nenhum. Tenha uma certeza, Ele também não vai te deixar. Porque em Filipenses 4, capítulo 19, diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de glória vocês, a Deus. de acordo com as suas Aleluia. gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém. Ele vai suprir a sua necessidade de acordo com a riqueza de quem? Da riqueza dele. Então não é nem o que você precisa, a medida é transbordante, ele vai suprir com a riqueza dele. Glória a Deus. Ou seja, o que você precisa não é nada comparado ao que ele tem para você. Amém. Ele não só vai suprir a sua necessidade, mas ele vai ir além das suas expectativas. Porque Deus é assim. Ele gosta de nos surpreender. Nós não conseguimos surpreender a Ele, mas Ele nos surpreende. Amém. Quando nós nem merecemos, quando nós nem estamos fazendo por onde. Mas Ele não deixa de nos amar. Ele não deixa de fazer por nós o que o pai faz por um filho.
busque a Deus. Busque essa quietude de espírito. Tudo vai bem. Independente das circunstâncias, independente do que as pessoas disseram para você, independente daquilo que tentam te taxar, independente daquilo que pessoas guiadas pelo diabo vieram falar para você. Foque na palavra de Deus. Foque naquilo que Deus tem para a sua vida. Eu não sei por quanto tempo você se esqueceu o quão especial para Deus você é. Mas se lembre hoje. Se lembre hoje. O Espírito Santo vai te encorajar. Quando você se sentir fraco, lembre-se de que você tem um amigo com quem você pode contar. Não tente usar outros subterfúgios, outras coisas para suprir aquilo que só Deus pode suprir de vez na sua vida. As coisas desse mundo, elas suprem a nossa necessidade, mas por um período. Depois passa. Depois volta tudo. Agora, quando Deus se coloca nessa lacuna que nós precisamos, quando Emmanuel, o Deus presente, aquele que veio naquela primeira noite de Natal, quando Ele se coloca na lacuna do nosso ser, ela não é mais vazia, ela não é mais uma lacuna, ela se torna algo completo. Salmos 46, 10 vai dizer: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Pare de lutar com as suas forças. Deixa Deus fazer por você. Deixa Ele resolver o seu problema. Deixa Ele ser a sua justiça. Eu não preciso fazer justiça com as minhas próprias mãos. E olha que dá vontade de vez em quando. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco mais colérico. Eu já quero partir para cima. Mas quem faz a minha justiça é Ele. Quem luta as minhas batalhas é Ele. Salmo 131, versículo 2 vai dizer: de fato acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe, e a minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. A Bíblia vai nos dizer em Romanos 5 também que a nossa esperança ela não se frustra. E ela não se frustra por causa disso, porque ela é depositada em Deus. Quando você deposita a sua esperança no Djalma, quando você deposita a sua esperança em mim, ou em qualquer pessoa, você pode acabar se frustrando. Porque eu posso falhar, o Djalma pode falhar, mas quando eu deposito a minha esperança e a minha confiança em Deus, Amém. Ele nunca falha. Ele é infalível, Ele nunca vai me decepcionar. Pessoas me decepcionam, o pastor um dia vai fazer alguma coisa que você não vai gostar, a pastora um dia você vai discordar dela, porque somos todos humanos. Mas Deus, Ele continua o mesmo. Ele é constante, nele não há sombra de variação. Então nele você pode contar, pode confiar a todo momento. Amém. O Senhor Deus está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em vocês, o seu amor os renovará. Ele se regozijará em você, com brados de alegria. O texto diz 2 vezes que Ele se regozijará conosco. Ou seja, a sua alegria, a sua felicidade, é a felicidade de Deus. Amém. O que Ele quer é te ver feliz, para se alegrar junto com você. Quem disse que Deus não dá risada? Pelo contrário, Ele ri junto com você. Quando você chora, Ele é quem colhe suas lágrimas. Mas quando você ri, quando você se alegra, Ele se alegra junto com você. Ele está muito interessado em te ver feliz. E sabe, para finalizar, algo que me chama muita atenção é a fidelidade de Deus. De fato, nós temos ouvido aqui da pastora Bíblia, temos ouvido de todos os ministros que têm passado aqui, o pastor Paulo também falou, o pastor Renato do culto de jovens,
a respeito do texto de Marta e de Maria, que Marta estava trabalhando ali nas coisas da casa, enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. E aí, fazendo as coisas para as pessoas comerem ali, Marta vai dizer para Jesus: viu, o senhor não se incomoda que a minha irmã está sentada aí e eu estou aqui fazendo as coisas para o senhor comer? Aí Jesus falou: nossa, é verdade, Marta, você está preocupada com tantas coisas, mas só uma importa. E Maria escolheu essa parte boa, e dela não será tirada. Ou seja, não deixe que essa rotina tão maluca, esse mundo tão caótico, tire os seus olhos da palavra que você ouviu aqui hoje. Porque, no fim das contas, só uma coisa importa: a palavra. A palavra de Deus, o que Ele tem para nos dizer, o que Ele tem para nos conduzir, isso é o que importa. Independente da loucura, o que Deus tem para nós é equilíbrio. Uma vida equilibrada, nem 8 nem 80. Glória a Deus. Então, que em nome de Jesus nós possamos ficar firmes nisso. E se lembre que quando Jesus atravessou um barco com seus discípulos, Ele disse: nós vamos chegar do outro lado. E aí no meio aconteceu tempestade, o pau torou, as ondas vieram para cima do barco. E aí Jesus estava dormindo, e os discípulos acordam ele, e ele fala para a tempestade: se acalma. E o vento para, volta tudo ao normal, eles chegam do outro lado, fazem o que tem que fazer. Então, em suma, se ele disse que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. Amém. O que ele falou no começo, de que os discípulos chegariam do outro lado com o barco, aconteceu, independente da tempestade, do trovão, da onda grande que veio. E a postura de Jesus me chama a atenção que enquanto tudo isso acontecia, ele estava deitado, dormindo. Isso é uma grande lição para mim e para você. Quando as coisas estiverem difíceis, o que a gente vai fazer? Descansar, deitar e dormir. Eu até brinco, e a minha avó fica um pouco brava quando eu brinco com ela, porque eu falo que tem um texto da Bíblia lá em Salmos que fala que o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Por isso que eu durmo bastante, porque quanto mais eu durmo, mais Ele dá. Mas isso não é sobre o fato literal de você dormir, mas é sobre você descansar. E enquanto você descansa, Ele faz, independente da tempestade, independente dos problemas, você vai chegar do outro lado. Só compartilhar um pequeno testemunho. Eu fiz alguns vestibulares esse ano, e quem manja aí da área do direito, que é o que eu quero fazer, sabe que uma das melhores faculdades de direito que existe é a PUC de Campinas. E eu fiz o vestibular da PUC de Campinas e eu passei em 35º lugar. Estava na primeira folha. Nossa, cara, eu fiquei tão alegre. Mas aí veio aquele negócio chamado valor da matrícula. E a gente não tinha o valor para pagar a matrícula. Mas eu fiquei confiante, eu falei: a gente tem até o mês que vem para chegar esse dinheiro. Deus já fez tanta coisa, né? Deus já, nossa, já fez chover pão do céu. O que eu fazer chover dinheiro? E aí eu fiquei esperando, e quando chegou o dia e o dinheiro não chegou, eu meio que desmoronei. Eu falei assim: não é possível. As coisas acontecem para todo mundo e para mim não. Eu falei: não estou acreditando que eu fui lá, eu fiz a minha parte, eu passei bem colocado e eu não vou estudar. Mas Deus, Ele não nos deixa desamparados. E aí eu prestei uma prova em outra faculdade, tão boa quanto a PUC, e eu passei. E eu vou cursar Direito ano que vem. Aleluia. Eu vou começar a minha faculdade de Direito. Então muitas vezes a gente vê a dificuldade e a gente fala: meu Deus, o Senhor me abandonou? Porque as coisas não estão sendo do jeito que eu quero, que eu acho que é o melhor. Mas Ele já está lá na frente, entendendo todo o percurso e me apresentando a melhor oportunidade. Então, baseado nisso, eu quero te convidar a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos.